vai de encontro, Senhor. Aqueles que não têm mais força para vir para a tua casa, aqueles que já têm colocado os obstáculos, Senhor, impedimento, desculpa, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha, meu Pai, novamente transformar aquele coração, sem, Senhor, causar dano algum, mas que o teu amor, Senhor, o teu amor venha, meu Pai, abranger essas pessoas, venha alcançar essas pessoas a tua graça, o teu favor é merecido, Senhor, para que eles possam voltar para debaixo das tuas asas, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 3, e no versículo 11. Diz essa palavra de Apocalipse 3, começando o versículo número 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os habitantes da terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Deus. Senhor, mais uma vez está a tua palavra, nos purifica, nos prepara, Senhor, para que a tua palavra seja ministrada, seja lançada, exposta como ela é, Senhor. Que não tenha nada de nós, não tenha nada de estudo, mas que seja do próprio Espírito, da própria hermenêutica da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos no culto de propósito. E quando nós falamos do propósito, esse propósito é duradouro. E quando fala de propósito, a primeira coisa que está no propósito é a paciência. E o que nós vemos aqui no texto que o anjo falou, ou o Senhor Jesus fala a João, para a igreja de Filadélfia, que diz assim: como tu guardaste a palavra da paciência, como tu guardaste a palavra da minha paciência, ou vamos dizer, como tu guardaste a palavra do meu propósito que eu tenho, assim também eu te guardarei da grande tribulação, ou da grande tentação que há de vir todo mundo. Quando nós vemos pessoas que não têm propósito, quando nós vemos pessoas que não conseguem ser felizes, nós vemos pessoas que não conseguem vencer, são pessoas que trocaram sempre algo pelo seu propósito, ou o seu propósito por algo. Nós vemos aqui, então eu quero trazer hoje, é muito bom que quando a gente presta bem atenção na palavra, fica marcado dentro da alma, na tábua do coração. E eu quero trazer nessa noite, o que você quer? Propósito ou proposta? É assim? E eu quero andar um pouquinho dentro da Bíblia, sem abrir, mas em lembrança da palavra de Deus, trazendo a recordação aqui de alguns textos da Bíblia Sagrada, de algumas figuras, de alguns homens que trocaram
trocar o seu propósito por algumas propostas. E também de alguns homens que não trocaram o seu propósito por algumas propostas. Nós, o próprio Jesus, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a um e odeia o outro, ou você odeia os dois. É assim? Então, quando nós entramos no propósito, sendo ele qual for, principalmente espiritual, a primeira coisa que vai se levantar para a tua vida vai ser uma proposta do adversário para que você não consiga atingir o teu propósito. Toda vez que você entra com um propósito na tua vida, você pode ter certeza que vai vir proposta para você desistir. Sempre você vê, quando a gente assistia, quando a gente tinha televisão em casa há muitos anos, nós sempre assistia o programa do Gugu, o programa do Celso Portiolli, aqueles do Silvio Santo, e a gente vê aquelas pessoas que tinham propósito de ganhar um prêmio, era assim? No Celso, agora, que está os domingos, domingo legal, tem hora que dá até um negócio ruim na cabeça da gente para assistir, porque é difícil demais a pessoa alcançar aquele objetivo que ele quer. Não é assim? A pessoa está com um objetivo, aí ele já pergunta para ele: qual é o teu propósito? Qual é o teu objetivo de você ter vindo aqui? Que propósito foi o seu de você ter vindo aqui? E ele vai dizer: o meu propósito é de eu conhecer alguém, o meu propósito é de eu conseguir, o meu propósito é de eu alcançar uma família, o meu propósito é assim. Amém, irmão? Só que ele vai dizer: então, você pode alcançar. Muito diz para ele: olha, eu vim aqui, Celso, para alcançar, para ter dinheiro para me pagar uma conta que eu estou devendo. Eu vim aqui para me arranjar dinheiro para comprar um carro. E ele vai dizer: não, você pode sair com esse dinheiro aqui. Agora tem alguns obstáculos. Esse não é. Você vai responder tantas perguntas que estão um pouco difíceis. Depois você vai fazer algumas coisas de cana, algumas coisas. Se você conseguir, você leva o dinheiro. E, pasme, de mais ou menos 50, um consegue. Já prestaram atenção? Muitos começam, aí vão, aí de repente não faz a tarefa completa e faz o que tem que parar. Então vem outro e vai fazer aquela mesma tarefa e consegue. Porque é um propósito daquela pessoa. E a pessoa só vai conseguir se ela tiver disposta àquele propósito. E muitos deles faz o quê? Desiste. Não, eu estou desistindo, eu não quero mais, eu não vou conseguir. Ele diz: não, você consegue. E a multidão dizendo: consegue ali na frente, né? E ele diz: não, começa a chorar, começa a dizer, se tremer, começa a ficar nervoso e diz: não, eu não vou conseguir não. E começa a chorar. E simplesmente o apresentador diz: então você não está apto para receber o seu prêmio. Imagine só. Todos os propósitos que nós temos na nossa vida, ele não é dado de mão beijada. Todo o propósito que nós temos na nossa vida não vem fácil. Ele não vem de graça. Todos, tanto eles materiais como os espirituais. Por que as pessoas desistem da igreja? Por que as pessoas desistem de Deus? Porque tem propósito de Deus na vida da pessoa. Só que o mesmo Deus que tem propósito, ele dá tarefa para a pessoa. Ele não vai entregar um propósito na vida da pessoa sem tarefa para se cumprir. Não. Ele não entrega, você sim. Alguém quando aceita Jesus, a primeira coisa, alguém diz: olha, Deus tem um propósito grande na tua vida, Deus tem um plano na tua vida, você será um grande cantor gospel, você será um grande pregador. Mas será que ele vai pregar sem ler a Bíblia, sem orar, sem jejuar, sem consagrar, sem fazer um seminário? Será que ele vai cantar sem fazer um ensaio? Ele vai cantar sem fazer aula de música, de canto? Não tem como.
Todos os propósitos requerem um esforço. Amém, irmãos? Todos os propósitos. E quantas pessoas desistiram dos seus propósitos e perderam os seus objetivos? É uma coisa bem interessante quando você olha nos programas de TV. Aquilo ali é um exemplo da vida real. Quando você entra lá, o apresentador diz: você vem buscar o que aqui? Eu vim buscar o dinheiro para pagar minhas dívidas. Você vai ganhar? Eu vou ganhar sim. Está disposto? Está, mas na primeira tarefa ele desiste. Ou na segunda. E aquele que talvez ninguém dá nada por ele, ele se taca, cai, se rala, mas chega até o final. Assim também é a nossa vida. Assim também é a nossa vida. Precisamos entender isso. Aí nós vamos ver. Todo propósito que Deus colocou na minha e na sua vida, vai aparecer proposta de alguém para tirar você desse propósito. E são coisas tão visíveis que parece que você diz: não, mas parece uma coisa. Não era tão fácil assim, né? Eu tentava fazer isso, não era. Agora, depois que eu estou na igreja, foi tão fácil. Porque o nosso inimigo, o nosso adversário nos conhece. Escute aqui, eu vou falar de algumas propostas e de alguns propósitos. Alguém que perdeu o propósito por causa da proposta. A Bíblia diz que Deus, Ele trouxe Esaú junto com Jacó. O propósito de Deus era que Esaú fosse o primogênito. Numa proposta, na primeira luta, na primeira guerra, ou quase findando, Esaú estava indo tudo bem, mas quando foi chegando no fim, antes dele receber o seu prêmio, que era a sua primogenitura, a sua bênção do seu pai, veio uma prova, e a prova foi dele ir caçar no mato. Ele foi caçar, e antes deles caçar, foi preparada uma cilada da sua mãe com Jacó. E quando Esaú chegou, ou muitos antes, perdão, isso já tinha perdido. Esaú chega do mato caçando. Ele vai caçar e de repente ele chega. A prova foi, ele chegou com fome. Todo mundo tem fome, vontade de comer. Todo mundo passa por isso. Mas nem todos esperam a hora certa. A coisa natural. Então a proposta foi: ele viu a comida, o seu irmão comendo, uma comida que não tinha valor nenhum, sabor nenhum, mas tirava um propósito da vida de Esaú. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O propósito de Esaú era ser o primogênito, era ser abençoado, era ter as nações. Mas ele viu o alimento, e ele estava com fome, e juntou a fome com a vontade de comer, e aquela, sei lá, a tentação, e de repente ele pede comida para Jacó, e Jacó diz: opa, é uma proposta que eu te dou agora. Você quer? Eu tenho uma proposta para você. A minha proposta é: se você me der a sua primogenitura, eu te dou a comida. O que aconteceu? Esaú catou. Ele pegou a proposta. O que aconteceu, irmão? Perdeu o seu propósito. E aí? Perdeu o propósito por causa de uma proposta. Presta atenção, todo propósito é diferente de proposta. Você já viu uma pessoa que gosta de proposta? Você vai fazer um negócio com uma pessoa e a pessoa diz: rapaz, o negócio é da hora, aproveita, o negócio é da hora, eu te dou essa proposta. A pessoa diz: é meu, rapaz, está difícil, pega essa proposta que está boa. Você pega a proposta do indivíduo, ele sabe que tem outras melhores, mas ele quer te pegar. Você pega aquela dali. Quando você
pega, quando você termina, chega outro, rapaz, eu vou te dar o dobro. Agora já era, peguei a primeira proposta. Irmãos, prestem atenção. Amém? Prestem atenção. Só consegue propósito quem não aceita proposta. Só consegue um propósito quem não aceita proposta. Toda proposta é passageira. Toda proposta parece bonita. Toda proposta é passageira, mas é o fim. É o fim. Você pensa que é bom. Todo propósito é o começo. Toda proposta é o fim. Entenda isso. Quem tem propósito, Deus não pode aceitar qualquer tipo de proposta. Ei, vamos mais um aqui. Para a nossa igreja. A igreja local. A pessoa canta, é uma bênção, louva a Deus, fala mistério, recebe bênção de Deus, recebe a presença de Deus, tem uma vida espiritual cheia de Deus. Aí lá vem o capeta, bota o propósito do cabo desmantelado na vida dela. Ou na vida dele. Aí o bichinho diz, não, pastor, eu tô com um rapaz, ele não é cristão não. Você fala isso, mas eu vou ganhar para Jesus. Eu vou trazer para a igreja. Será que vai? Não vou trazer, é uma alma que eu vou trazer para a igreja. Quando dá um mês, 2 meses, 3 meses, cadê a pessoa? Acabou-se o propósito da vida da pessoa. Acabou-se. Por causa de uma proposta. E a proposta ele diz, não, eu namoro com você e eu vou para a igreja com você. Eu vou sim. Vê 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí quando desnubria, né? Foi uma proposta de Lúcifer. Amém, Débora? Então todo, preste atenção. Mais uma proposta que foi. A Bíblia diz que o rei Saul foi escolhido pelo próprio Deus. O rei Saul era um homem obediente a Deus, obediente ao seu pai, e ele foi pegar uma jumenta no campo, procurar uma jumenta, e lá foi na casa do profeta, e Deus mandou o profeta ungir o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Quando o rei Saul estava famoso, Deus deu a prova, escuta aqui, olha, Deus deu a prova para Saul matar os inimigos, e não deixava nada vivo, porque eram pessoas que não temiam a Deus, eram pessoas desobedientes a Deus. Aí quando chega lá, o rei deu uma proposta, não, você mata todo mundo, olha a proposta do rei, e me deixa vivo, que eu te dou todo o meu gado, e te dou toda a minha ovelha. O rei Saul aceitou a proposta, e aí, perdeu o seu reino. Quis se arrepender, mas Deus mandou Samuel lá e disse, olha, o teu rei foi tirado e não existe mais. Não adianta se arrepender, já era, sem jeito. Correu, foi atrás de macumbeiro, foi atrás de tudo, mas não conseguiu mais o propósito de Deus na vida dele. Quem está entendendo? Olha, a Bíblia chama 12 tribos, filho de Jacó, para ser 12 cabeças de Israel. Mas quando eles veem José, ele diz, não, os medianitas passam por lá e eles vão pegar a proposta de vender esse cabra. E recebe uma proposta. E por causa dessa proposta eles perderam a bênção. Amém? Do outro lado, José tinha um propósito. Deus tinha um propósito na vida de José ser governador sobre os seus irmãos. Naquela proposta, José não desistiu. José vai para o Egito, é vendido para Potifar. Vai, recebe uma proposta de Potifar e diz, tudo que eu tenho aqui é teu, amém, vou receber, é tudo sobre ti. Só que ele não desviou do propósito de Deus na vida dele.
A segunda proposta que era a prova, a mulher de Potifar veio e disse assim, agora é tudo sobre ti, eu também sou tua. Ele disse, não, essa proposta aí não é de Deus. Ele não recebeu a proposta. Ele perdeu o propósito? Não. Quem recebe a proposta perde o propósito. A sua vida é uma vida de proposta ou uma vida de proposta? Ah, fulano deu uma proposta boa. Irmão, se a proposta fosse boa, não era dada. Pode ter certeza, o propósito só Deus te dá. Louvado seja Deus. Proposta, eu falei que sem proposta é o fim. Sansão tinha um propósito de ser nazireu, e a força de Sansão era por causa do propósito do seu pai, Manoá, não ter cortado o cabelo de Sansão. A força de Sansão, ele pegava um trator com a mão, levantava. A mulher deu uma proposta para ele, e por causa do amor que ele tinha pela sua mulher, ele entregou o seu propósito por uma proposta. E por fim, no último dia de Sansão, ele disse, Senhor, eu tenho uma proposta para o Senhor. Para Deus, o Senhor me dá força, eu vou matar todo mundo, mas vou morrer também. O que adianta? Toda proposta é o fim. Toda proposta é o fim. Você vê, você está vendendo uma bicicleta, uma moto, um carro, quantas propostas chegam para você? Aí você está precisando, na hora que você vende, acabou-se. Acabou-se. Pronto. Proposta é o fim. O propósito é o começo. Amém, irmãos? Quem tem propósito não aceita a proposta. Porque aquele que propôs para você, ele é fiel para cumprir na tua vida. Não precisa de ninguém estar te ajudando, dando proposta para você. Confie no Senhor. A Bíblia diz que Deus chamou o Balaão, profeta de Deus. E de repente Israel está vencendo. Aí chega o Balaque e diz, Balaão, eu tenho uma proposta para tu, eu vou te dar muito dinheiro para tu amaldiçoar esse povo. O besta vai cair na proposta de Balaque. Deus não aceita. Vem outra proposta, eu tenho mais uma proposta para tu, Balaão, eu vou te dar metade do reino de Moabe. Metade do reino. Também não aceitou. E por causa da proposta de Balaque a Balaão, ele perdeu a sua comunhão com Deus, o propósito com Deus. Perdeu. Você já pensou? Aí você pode pensar comigo agora. Quantos propósitos eu já perdi por causa de proposta do capeta na minha vida? Quantos propósitos eu já perdi por causa de proposta de pessoas na minha vida? Foi ou não foi? Mas tem um propósito na sua vida a cumprir. Não, você está aqui porque Deus tem propósito para você. Louvado seja Deus. Proposta, eu falei, é o fim. Proposta é passageira. Proposta é dizer agora, pegar ou largar. Do jeito que você pegar, você está se ferrando. O propósito, se você não desistir, aí a palavra que diz, como tu foi fiel na minha paciência, eu também serei fiel a ti e te livrarei da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Guarda o que tem, guarda o teu propósito para que ninguém tome a tua. Guarda o teu propósito para que ninguém tome a tua bênção, a tua salvação, a tua coroa. Guarde. Quantas pessoas têm pedido propósito por causa de um cigarro, por causa de uma coisa em vão, por causa de uma mentira, por causa de uma inveja. Quantas pessoas têm pedido o propósito de Deus? Aí a Bíblia começa dizendo ao contrário. A Bíblia diz agora ao contrário da proposta ou com propósito. Deus coloca o mesmo Jacó que traz o seu irmão e vai para Midian, e ele diz, agora tu vai, mas tu vai obedecer a minha palavra. Jacó vai obedecer a palavra de Deus em tudo. É enganado 20 anos com o seu sogro Labão, mas não sai do propósito de Deus. Ele venceu? Ele não saiu do propósito.
Quando estava no fim, a maior prova foi, agora tu volta lá o teu irmão, que fez um contrato que vai te matar, tu vai voltar e vai se humilhar a ele. E se tu crer em mim, ele não vai te matar. Se tu se humilhar a ele, o Jacó volta, quando vê seu irmão Esaú, ele se humilha, ele chora. Ele morreu? Não. O propósito de Deus na vida de quem tem não morre. Quem tem propósito de Deus na vida não morre. Diga comigo, quem tem propósito de Deus na vida? Não morre. Bate palma para Jesus. Glória a Deus. Se você vê o propósito na tua vida, não morre. A Bíblia diz que um dia Neemias estava na casa do seu rei. E de repente chega um irmão de Jerusalém. E Neemias diz, como é que está as coisas por lá? Ele diz, está tudo acabado, tomado Jerusalém, derrubado os muros. Ele diz, a Bíblia diz que ele colocou no coração dele um propósito de reconstruir os muros. Quem era Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém? Mas ele colocou no seu coração. E pediu autorização a Deus, orou a Deus, a direção de Deus. Deus deu a direção e ele pediu a autorização do rei. E o rei deu a autorização, ele foi. E a primeira proposta quando chegou lá foi, você não vai conseguir nada aqui. Ele não procurou homens famosos, ele não procurou poderosos, ele procurou o povo mais pobre que tinha para construir. Ele disse, a gente vai construir o que nós temos, nós vamos conseguir o que nós temos, não precisa de ajuda, com o que nós temos Deus vai. A primeira proposta foi o pessoal dizer, rapaz, é melhor tu parar com isso, porque vocês não vão conseguir. Ele desistiu? A Bíblia diz que Neemias ia construindo, os outros iam derrubando atrás. Ele desistiu? Quem tem propósito não desiste. O nosso propósito é valioso. Louvado seja Deus. A Bíblia diz também que Abraão, Deus colocou o propósito na vida de Abraão e desistiu. Foi humilhado, tomaram a mulher dele, quiseram matar ele, entulharam os poços dele. Ele desistiu? Nunca. Ele creu no Deus de propósito. Quem tem propósito nunca desiste. Nunca desiste. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Jesus veio com um propósito de nos salvar. Foi perseguido antes de 2 anos de idade. Depois do seu ministério de 30 a 36 anos, ele foi cuspido, humilhado, perseguido, açoitado, mas ele desistiu? Não desistiu. Para que eu e você seja realizado o propósito da nossa vida em nome de Jesus. E o nosso propósito é, guarda o que tem, para que ninguém tome o teu propósito. Para que ninguém tome a tua coroa. Propósito, você só consegue se você não vê as propostas. Deixar de lado. Vai vir proposta. O cego de Jericó, ele tinha um propósito de ver. Olha, o cego de Jericó não podia ver, irmão. Os olhos deles eram furados com faca. Mas ele colocou no seu coração um propósito de ver. E quando ele viu Jesus, ouviu que Jesus ia passando, as pessoas deram a proposta dele se calar, porque ele ia ser ouvido. Ele não desistiu, ele realizou o seu propósito. Fica de pé em nome de Jesus. Quem tem propósito não desiste e não aceita a proposta. Eu tenho certeza que cada um de nós, cada um de você que está aqui, tem um propósito de Deus na sua vida. Cada um de você que está nos assistindo tem um propósito de Deus na tua vida. Aí a coisa pior que tem é você dizer, eu tinha um propósito, só que alguém tomou, acabou comigo, tomou de tudo. Eu falei para os irmãos que até o final do ano eu fiz um propósito, e os irmãos sabem, não sei, os irmãos da igreja, que estão poucos aqui. E eu creio que no final do ano eu tenho realizado o meu propósito esse ano. E você realizou o seu? Ainda falta 10 dias. 10 dias. E eu creio que nesses 10 dias eu vou contar a minha bênção, o meu testemunho. Mas aí as propostas vêm, irmãos. Aí as propostas que vêm, não vou nem lhe contar, que você vai ficar chocado. Mas pastor, você está passando por isso? Eu vou aceitar a proposta? Não.
eu vou aceitar o propósito que eu fiz com Deus. A primeira coisa que você vai fazer um propósito, irmão, é a vez como você vai fazer se você não tem dinheiro? Como você vai fazer se você não pode? Como você vai fazer? Você não vai conseguir. Aí, mas como é que ele está fazendo um propósito? Não tem nada e vai fazer um propósito para ganhar tanto, né? Não. Deus não quer saber o que você tem, quer saber o que propósito que tem no seu coração para você conseguir desse ano em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Não aceite proposta do inimigo. Não aceite proposta de derrota. Não aceite proposta de desistência. Quantas pessoas estão em casa porque o diabo falaram para ele: é melhor você ficar em casa do que estar na igreja, é melhor você ficar em casa assistindo pela televisão que dá tudo bem, do que você ir para a igreja. Você não pode ir para a igreja, né? Você talvez é doente, você talvez passa frio, fica em casa que é melhor, você vai passar mal, Deus conhece o teu problema. Perderam o propósito por causa da proposta do adversário. E vive uma vida de miséria, de enfermidade, de problema, de lutas malignas, porque o inimigo tirou o propósito da vida da pessoa. Talvez pessoas que pregavam, que louvavam, que davam testemunho, pessoas que eram usadas na mão de Deus, o diabo deu uma proposta: não precisa ir para a igreja mais, não precisa estar na igreja mais, não precisa estar na igreja para ser crente, é melhor você ficar em casa. Aí a pessoa recebeu a proposta do diabo, hoje está desviado dos caminhos do Senhor. Está em casa assistindo mentira pela TV, pelo YouTube, mas é melhor assistir mentira que é do diabo do que assistir a verdade que é de Deus, eles acham. Nunca troque a verdade por uma mentira. Nunca troque um propósito por uma proposta. Você está aqui até hoje aqui porque o propósito da tua vida Deus há de cumprir em nome de Jesus. O apóstolo Paulo disse que ele é fiel para realizar todo propósito que começou na tua vida. O propósito é eterno. O propósito é duradouro. O propósito ele é como uma mina, sempre vai deixando algo para você se deliciar. O propósito é algo que nunca se acaba. Vai chegando um, chegando outro, as lutas vêm, as propostas vêm, você vai deixando as propostas de lado e vai viver o propósito de Deus. Quem quer viver o propósito, começa a falar com ele agora. Se o propósito de Deus na tua vida é grande, não deixe que as propostas venham desanimar você. Não deixe que as propostas, e a proposta ela primeiro ela traz o caos. A proposta, quando ela vê que você não aceita o que o inimigo quer, ele começa a colocar você no estreito, começa a colocar você, tirar aquilo que você tem para dizer, ou você desiste ou morre. Mas Jó não desistiu. Grande exemplo de propósito e paciência foi Jó. Os seus amigos diziam: desiste, Jó. A sua mulher falou: desiste, Jó. Deixa Deus em paz, Jó. Porque ele não está tentando. Aleluia, Deus. Ele diz: ainda que ele me mate, eu não desisto do meu propósito. Ei, que guarde no seu coração nessa noite com seus olhos fechados em nome de Jesus. Jó 19, 25, esse é o propósito. Rabassubiande com manalabassubiande canta lamantoria labais. Jó 19, 25, fica para você. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantar, e ainda na minha carne eu verei a Deus. Aleluia. O propósito é que ainda que ele nos mate, o propósito vai se realizar em nome de Jesus. O propósito é dele, o milagre é dele, tudo depende dele, tudo vem dele. E se você crê nele, e se você está com ele, ele diz que não te abandona nem um minuto da tua vida. Ele está com você todos os dias da tua vida, e ele está com você todos os dias. O propósito da tua vida é grande. Muitas vezes a gente está em comunhão com Deus, a gente está numa temporada de comunhão com Deus, tão bom com Deus, falando com Deus, orando a Deus, lendo a palavra de Deus, tendo relacionamento com Deus. Aí vem um propósito de Satanás para não deixar você ler mais a Bíblia, vem um propósito do inimigo para você não ter mais comunhão, não consagrar mais. Não precisa disso para você viver. O diabo diz isso e você atende o inimigo.
inimigo, a proposta do inimigo, e perde a bênção do Deus vivo. Aleluia, Deus. Não sai do propósito de Deus. Não sai do propósito de Deus. Entre nessa noite no propósito de Deus. Se você está aqui porque há um propósito na tua vida, independente do que você está fazendo, há um propósito de mudança, há um propósito de perspectiva de melhora, eu quero dizer para a tua vida: vem coisa nova por aí, em nome de Jesus, se você crer. Aleluia. Rabá subiando e canta. Deixe Deus falar o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Não se alegre com proposta. Alguém diz: teu proposta você vai mudar, vai melhorar. Teu proposta você vai embora, melhora. Teu proposta você vai fazer isso, melhora. Teu proposta você separa, melhora. Teu proposta você deixa ir na igreja, vai na macumba, melhora. Teu proposta você vai no rezador, melhora. Não, para com isso. O propósito de Deus na tua vida é com Deus. Glória a Deus. Se Ele te chamou, Ele é fiel para realizar o propósito dele na tua vida. Aleluias. Se você está me ouvindo nessa noite, é porque Deus é fiel para realizar o propósito dele na tua vida. Aleluia. Quantas pessoas estão depressivas dentro do quarto? Quantas pessoas estão ansiosas dentro de um quarto, de frente de uma televisão, não saem de casa, por causa que perderam o propósito de Deus, se deixar levar por proposta do vizinho, proposta da família. O que tu está fazendo na igreja todo dia? O que está fazendo na igreja 3 vezes por semana? Para com isso. A pessoa ouvir a proposta da família, perdeu o propósito de Deus na vida. Mas ainda a esperança, enquanto tem vida e tem esperança, Deus ainda está com braços abertos, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, deprimido, e eu vos guardarei, aliviarei e vou ensinar. Aleluia. Ora manalabasso biande comai, dele que anda nele alabasto como a túria na manai, ainda que a sua alma seja vermelho, eu tornarei branco como a neve, diz o Senhor. O propósito de Deus é que você ouça a voz de Deus. O propósito de Deus é que você tenha o melhor de Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem um cinto de ouro puro. Lá em Apocalipse mostrou. Porque o ouro que tem aqui na terra simplesmente é uma simbologia do que há no céu. Aleluia. Ele é o dono de tudo, do valor que ele é, do valor que ele tem. E se você é filho dele, ele tem valor na sua vida. Você tem uma vida valorosa, você tem uma vida separada com Deus, você tem uma vida de propósito. Você não pode se deixar levar por a proposta do aniversário, a proposta de alguém que quer ver você perder. O propósito de Deus na sua vida é duradouro, é eterno, é maravilhoso. Então fica no propósito de Deus. Se você já voltou no começo, milhares de vezes, por causa de proposta de alguém, para com isso. Coloca o propósito de Deus na tua vida, pega a tua Bíblia, começa a ler, começa a orar, porque as portas vão se abrir e o Senhor vai colocar onde Ele quer te colocar. Glória a Deus. Ele vai, mas não fica pedindo sem falar com Ele. Aleluia. Rumianda, calma, subindo a lamanahai. Entra no propósito nessa noite. Entra no propósito espiritual nessa noite, em nome de Jesus. Entra no propósito nessa noite, em nome de Jesus. Deus tem, Ele te chamou porque tem propósito. Eu sei que o seu coração está aberto nesse momento. Diga para Ele: Senhor, qual é o teu propósito na minha vida? Eu quero segui-la. Eu perdi muitas vitórias, eu perdi muitas bênçãos. Aí o adversário fica falando para você: tá vendo? Você perdeu, aqui não vem mais. Ele te deu uma proposta, você caiu. Ele disse: você não alcança nunca mais. Alcança sim. O propósito de Deus na sua vida é você reconhecer e volta tudo novamente na tua vida. Reconheça que errou, reconheça que fracassou, reconheça que não pode, mas que Ele pode. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Você quer no propósito? Entra no propósito. Talvez nós ficamos longe de Deus por causa de propósito do adversário, longe de Deus por causa do propósito de pessoa,
onde deu por causa de propósito da namorada, do namorado, do esposo, da esposa, onde deu por causa de propósito da família. Aleluia. O propósito de Deus na sua vida é pessoal. A sua família é abençoada por causa do propósito de Deus na sua vida. Oh, Ramanalabás. O propósito de Deus na tua vida é que você alcance muito. O propósito de Deus na tua vida é que você ande por cima e não por baixo. É que você esteja na frente e não atrás. O propósito de Deus na sua vida é que você consiga. O propósito de Deus na sua vida é que você não desista. O propósito de Deus na sua vida é que você não pare. O propósito de Deus na sua vida é que alguém olhe para você e sempre vem dizendo: você é um grande vitorioso. Aleluia. Aleluia. Pega esse propósito. Pega esse propósito na tua vida em nome de Jesus. Ora manalaba subiande canta lamanai. Senhor nosso Deus, nos colocamos, Senhor, diante de ti a nossa vida novamente. Talvez nós saímos do propósito certo, Senhor, talvez nós saímos do propósito real, Senhor, e entramos nas propostas dessa vida. Mas eu quero colocar novamente a nossa vida no teu propósito. O teu propósito é bem maior do que o nosso. Os teus caminhos são bem maiores, mais altos do que os nossos. Os teus pensamentos são bem maiores do que os nossos. Aquilo que o Senhor tem é bem maior do que o que nós temos, Senhor. E nós cremos, Senhor, que o teu propósito em nossa vida é bem maior do que as propostas que nós estamos recebendo de pessoas, Senhor. Nos faz, nós cremos nesse propósito, ainda tem 10 dias para o final do ano. E nós cremos que até o final do ano nós pegamos uma parte desse propósito em nossa vida, nós recebemos algo do Senhor, e nós podemos cantar, glorificar e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor vai dar um sinal como deu para Elias. A Bíblia diz que Elias, ele teve um propósito de orar e chover. Ele determinou que ia chover e ele foi orar, mas não tinha nuvem no céu, e ele orou até a 9ª hora. Louvado seja Deus. E a 9ª hora ele mandou o seu servo ir olhar se tinha uma nuvem. Não tem, foi, não tem. E com muitas horas, 9 horas de oração, o seu servo disse: Senhor, tem uma nuvem para o lado do mar, para o lado da praia, do tamanho da palma da mão de um homem. Então ele já disse: agora pronto, o Senhor já deu o sinal, o Senhor já mostrou que ele é comigo, já mandou recado para o rei, disse: apronta e sobe, porque tu vais se olhar no caminho. A nuvem era do tamanho da palma de uma mão, mas uma nuvem do tamanho da palma de uma mão, um homem que tem fé, é chuva. Louvado seja Deus. Não importa o que você tem, se você tem uma fé pequena, o Senhor vai entrar por meio dessa fé na tua vida. Você não faz nada pelo que merece, nós não fazemos nada, nós temos nada pelo que merecemos, nós fazemos pela fé que nós temos no Todo-Poderoso. Entre nesse momento, nesse propósito de fé com o Senhor, em nome de Jesus. Desse propósito, o inimigo pode dizer que você vai passar o ano sozinho, o inimigo pode estar dizendo que você tem propósito para o ano, para o fim de ano,